A gente falar de PG infinita parece uma coisa muito simples, mas como eu sou um cara meio cuidadoso para usar as palavras certas, PG infinita no ensino médio é uma coisa que não dá pra gente definir muito direitinho com os alunos, porque eles não têm, na verdade, uma matemática bem embasada o suficiente para que a gente possa fazer certas afirmações. Né? Eu já vi grandes aulas, né, grandes professores falando, né, para alunos de ensino médio, uma coisa que pode levar a gente a conclusões erradas no futuro. E para explicar isso, eu vou explicar basicamente a diferença entre somas convergentes e somas divergentes, tá? Quando a gente vai assistir uma aula de progressão geométrica infinita, né, no colégio, numa videoaula que seja, geralmente as pessoas falam assim, olha, bom, vamos lá, quero somar uma progressão do tipo 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, né, até o infinito. Eu quero saber quanto é que isso dá, né? Em geral, a gente coloca essa soma em contraponto com aquela soma. Por exemplo, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, que é uma soma que os termos vão crescendo tanto, mais tanto, mais tanto, que não faz sentido você pensar na soma dos infinitos termos dessa sequência, porque eles vão ficando cada vez maiores, então a soma vai dar infinito. Né? Então, quando a gente pensa que a soma dá infinito, quer dizer que a soma é tão grande quanto a gente queira, e, portanto, a gente fala em matemática que essa é uma soma divergente. Tá? Uma soma divergente é uma soma que não tem um valor fixo, ela não tem um limite. Ela pode ser tão grande quanto você quiser, à medida que você vai colocando cada vez mais termos. Tá? E uma forma de motivar os alunos a reparar que essa soma é divergente, acho que é até um jeito engraçado de fazer isso, é pegar essa soma aqui, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 e mandar o aluno calcular isso aqui. Né? Aí eu faço aqui em sala. Bom, chama esse cara aqui de x. Essa soma aqui, ó, vou chamar de x, tá? Eu quero calcular a soma, não sei quanto vale, vou chamar de x. Beleza. Aí, ó, esses números todos aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai, até infinito, todos eles são múltiplos de 2. Então você pode colocar um 2 em evidência. Aí fica assim, ó, 1 mais 2 vezes. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais sucessivamente mais. Isso é igual a soma x que a gente quer calcular. Aí a gente usa um truque assim, olha. Olha aqui, galera. Tá vendo que isso aqui tem infinitos termos? Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, até o infinito. Não tem infinitos termos? A gente não chamou isso aqui de x? Agora, olha para dentro dos parênteses. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais até o infinito. É o mesmo x de antes. Aí você vem aqui, ó, fala assim, ó, isso aqui é x também. Não são infinitos termos? Então é x também. Aí olha a equação na qual a gente chega. 1 mais 2x é igual a x. Aí você passa o x para um lado, passa o 1 para o outro lado, 2x menos x dá x, x é igual a menos 1. Aí você fala assim, ué, caraca, como é que a soma de 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64, essa soma inteira dá menos 1? Faz sentido isso? Aí você fala, pô, não faz sentido, essa soma está errada. E de fato ela está errada, porque por que ela está errada? O absurdo não é o resultado em si. O absurdo é você chamar essa igualdade de x. Porque quando você pega um troço em matemática e chama de x, você está dizendo que aquilo tem um valor fixo. Um valor que, apesar de desconhecido, é um valor fixo. Então, quando eu chamo essa soma de x, eu estou dizendo que ela tem um valor fixo, que seja um valor limite. E não tem. Porque essa soma pode ser tão grande quanto você quiser. Então, chamar de x essa soma já está errado. Se isso aqui está errado, tudo que parte disso, com certeza, vai estar errado também. Então, esse resultado absurdo ao qual a gente chegou, ele reflete muito bem isso. Essa soma é uma soma divergente. Ela não tem um valor fixo porque ela vai ficando tão grande quanto você quiser. Aí, em contraponto a essa soma, a gente olha para essa soma aqui. Aí os professores falam o que pra gente? Bom, ó, 1 meio, 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32. Ah, diferente dessa soma aqui, agora os termos estão ficando cada vez mais próximos de zero. Então eu estou somando coisas cada vez menores. Se eu estou somando coisas cada vez menores, em algum momento essa coisa que eu estou somando vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, tão próximo de zero quanto você quiser. Aí você, pô, beleza, faz sentido. Aí a intuição falha. Porque você pensa assim, então se eu estou somando uma coisa que é cada vez mais próxima de zero, vai chegar uma hora que essa soma desse termo não vai ser tão relevante para a soma global, então a gente vai chegando numa soma cada vez mais próxima de um valor limite. Ah, entendi. Então quer dizer que essa soma aqui dá para ser feita porque os termos estão ficando cada vez mais próximos de zero
Então, portanto, essa soma vai chegar no limite. Aí que tá. Essa soma tem um valor limite, que a gente vai calcular hoje, que é 2. Só que essa soma aqui, não. Por que não? Ué, Sandro, 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8, a soma dos inversos dos números naturais. Essas frações estão ficando cada vez mais próximas de zero? Sim, mas, pô, e aí, cara? Tu tá dizendo que essa soma não vai dar nada, essa soma vai ser divergente, ou não dá para calcular essa soma? Pois é, o fato de os termos ficarem cada vez mais próximos de zero não garantem que a soma vai tender a um valor limite. E a gente vai provar isso agora, usando essa sequência aqui, que acho que é o melhor exemplo para a gente poder entender que o fato de os termos se aproximarem de zero não é condição necessária o suficiente para que a soma dos infinitos termos dessa sequência, que a gente chama em matemática de uma série, que é uma soma quando a quantidade de termos vai para mais infinito, que essa série seja uma série convergente. Então, para isso, a gente vai usar um recursozinho um pouco mais avançado de matemática. Eu espero que você aproveite o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, tá? A história é a seguinte, pessoal. Eu desenhei aqui no plano cartesiano essa função aqui, olha, 1 sobre x. Motivação clara para isso, que a soma desses caras são a soma dos inversos, dos números, tá certo? Então, ó, 1 sobre x, ó, aqui está a curva da função 1 sobre x. E aqui eu marquei, olha, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 e por aí vai. Tá certo? Beleza? Legal. Bom, vamos supor que a gente queira calcular a área entre a curva dessa função 1 sobre x e dentro desses limites de integração. O x começando no 1 e indo para mais infinito. Se você não sabe muito bem integral, não tem problema. Eu só quero que você entenda os resultados que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, eu quero calcular a área embaixo dessa curva 1 sobre x, começando em x igual a 1 e indo para x tão grande quanto você quiser. Tá? Isso em matemática tem um nome, se chama integral. Então, essa área amarela aqui, que eu vou chamar de, sei lá, de A, por exemplo, né? Essa área amarela eu vou chamar de A. A gente em matemática sabe que essa área A pode ser calculada fazendo-se o quê? A integral, né? Que seria uma soma de várias areazinhas pequenininhas, começando em 1 e indo até mais infinito, dessa função aqui, ó, 1 sobre x, em relação à variável x. Se você não sabe integral, não tem problema, eu vou colocar os resultados, me importa, na verdade, a análise desses resultados, tá bom? Beleza. Para quem já sabe alguma coisa de integral, sabe responder qual é a integral da função 1 sobre x, né? A integral da função 1 sobre x é a função logaritmo natural. Então isso aqui, na verdade, é o logaritmo natural de x com x indo de 1 até mais infinito. E pelo teorema fundamental do cálculo, o que vai ser isso aqui? O logaritmo natural de x com x indo de 1 até mais infinito. Na verdade, isso aqui representa uma diferença. Que diferença é essa? Seria o valor dessa função para x igual a mais infinito, né? Ou x indo para mais infinito, menos o valor dessa função para x igual a 1. A gente sabe que para x igual a 1, o logaritmo natural de 1 é 0, né? O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Então, na verdade, isso aqui, gente, é igual ao limite do logaritmo natural de x quando x tende a mais infinito. Só que aí tem um detalhe, que é o seguinte, o limite dessa função, logaritmo natural de x, ou seja, quando x é muito grande, o logaritmo vai para onde? Ele é grande também, porque o logaritmo é uma função crescente. Lembra da nossa aula de função exponencial? O logaritmo com base maior do que 1 é uma função crescente. Então, quando x se aproxima de mais infinito, o logaritmo natural de x também vai para mais infinito. Ou seja, esse limite aqui, ó, é igual a mais infinito. Opa, então peraí. A nossa área, ela tende para mais infinito. Isso quer dizer o seguinte, quanto maior o valor de x, ou seja, quanto mais x você pegar aqui, quanto mais área embaixo de curva você quiser, maior vai ser essa área. Então a nossa área, na verdade, ela tende para mais infinito. Então tá bom. Então quer dizer que a área não tem um valor fixo. Show, beleza. Ela é tão grande quanto você quiser. Tudo bem. Agora eu vou te convidar a você dar uma olhadinha em alguns retângulozinhos que eu vou desenhar aqui com você, tá? Primeiro retângulozinho é esse aqui, ó. Com base entre 1 e 2, tá? E com altura igual a 1, que é esse retângulozinho vermelho aqui, tá bom? Dá uma olhadinha nesse retângulo vermelho aqui. Pode ser? Legal. Ele tem uma base entre 1 e 2,
portanto sua base é 1, e a altura desse cara também é 1, tá certo? Então essa área vermelhinha aqui nada mais é do que 1. Essa área é igual a 1. Show, beleza. Agora eu vou te convidar a você olhar um outro retângulozinho. Um retângulozinho com base entre 2 e 3 e com altura igual a o valor da função para x igual a 2, que é meio. Aqui, ó. Então esse retângulozinho aqui. Então esse retângulozinho aqui, ó, tem base entre 2 e 3, portanto a base é 1, e a altura dele é o valor da função para x igual a 2, que é 1 meio. Então essa área aqui, ó, é 1 meio. Show, show, beleza. Agora olha para esse outro retângulozinho aqui, ó, com base entre 3 e 4, portanto a base é 1, e cuja altura é o valor da função para x igual a 3, ou seja, a altura é 1/3. Então 1 vezes 1/3, essa área dá 1/3. Show! Agora olha o outro retângulozinho, com base entre 4 e 5, e altura igual a o valor da função para x igual a 4, que seria 1/4. Então esse retângulozinho aqui teria a área 1/4. O que você consegue perceber sobre esses retângulos vermelhos? Eles têm as mesmas bases sempre, mas as alturas vão sempre diminuindo, diminuindo, diminuindo. Diminuindo como? 1, 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e por aí vai. Você concorda comigo que a soma das áreas desses retângulos com certeza é maior do que essa área amarela? Né? Porque eu estou tendo sempre mais área em cima da curva do que a área abaixo da curva. Então a soma das áreas desses retângulos amarelos, desses retângulos vermelhos, na verdade, com certeza é maior do que a área amarela. Ou seja, se você fizer isso aqui, ó, veja. Se você fizer 1 mais 1 meio, mais 1/3, mais 1/4, mais sucessivamente mais, isso com certeza é maior do que a nossa área amarela, que a gente chamou de A. Opa, peraí. A nossa área A, de acordo com o que nós calculamos, ela era uma área tão grande quanto a gente quisesse. Porque quando a gente fez a conta da integral aqui, por mais que você não saiba, a análise diz pra gente que essa área fica tão grande quanto você quiser se você pegar um x muito grandão. Então, peraí. Se a nossa área é tão grande quanto a gente queira e essa soma de retângulos vermelhos é maior do que a área, então quer dizer que essa soma aqui é tão grande quanto a gente queira. Opa! Então 1 mais 1 meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5 não é uma soma que vai estabilizando até chegar no valor limite. Ou seja, essa soma aqui, infelizmente, é uma soma divergente. Então essa soma aqui, ela com certeza é uma soma divergente. Olha lá. Então, eu só estou mostrando isso aqui para você, para que você não caia nessa intuição errada de achar que, porque o tamanho dos números vai ficando cada vez mais próximo de zero, isto faz a soma da sequência tender a um valor limite. Não é isso. O que vai fazer a soma dos termos de uma sequência chegar no limite é, a gente vai pegar a expressão fechada da soma para n termos, que a gente já sabe fazer isso, por exemplo, para progressão geométrica, e pegar essa soma fechada e pensar o seguinte, cara, o que vai acontecer quando o número de termos da minha progressão geométrica for muito grande quanto a gente quiser? Aí sim, se isso tender a um valor fixo, a gente pode dizer que essa soma vai ser convergente. Então, lidar com coisas que tratam de infinito no ensino médio é um risco muito grande, porque a gente não tem uma matemática muito bem embasada para fazer essas contas no ensino médio, tá? Então, eu já vi que essa soma ela é divergente, ela não dá para ser calculada, né? Ela pode ser tão grande quanto você quiser. Minha pergunta agora é a seguinte, poxa, como é que eu faço então essa soma aqui? Será que ela tem um valor específico? Vamos chegar nisso. Bom, lembra o seguinte, ó, lembre. A gente viu que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, ela é dada por A1, que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, tá? A gente chegou nessa expressão aqui na aula de progressão geométrica, tá? E a partir desse resultado aqui, olha o que a gente pode concluir, pessoal. Olha para essa expressão aqui, A1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Quando a gente define uma progressão geométrica, o A1 geralmente é um cara dado, né? Algum termo é dado, e a razão também é dada. Esse n que está aqui, na verdade, é a quantidade de termos que eu estou somando. Tudo bem? O que eu quero fazer nesse problema? Eu quero somar
uma progressão geométrica com uma quantidade muito grande de termos. Ou seja, o que eu quero é fazer o n ser tão grande quanto a gente quiser. Ou seja, fazer o n tender a mais infinito. Tá? Então, se o n tender a mais infinito, vamos dar uma olhada na expressão que tem n. A única expressão que tem n é essa aqui, ó, q elevado a n. Tá? Então, olha para essa expressão aqui, pessoal, q elevado a n. Se a razão q for um número cujo módulo é maior ou igual a 1, né? Se a razão for 1, 1 elevado a n dá sempre igual a 1, né? Que é aquela progressão geométrica que pra gente nem é tão relevante assim, tá? Agora, quando a razão tem um módulo maior do que 1, se q está elevado a n e esse n é tão grande quanto você quiser, eu estou pegando um cara que é maior do que 1 e estou levando um expoente cada vez maior. Então imagina, por exemplo, caso da razão ser 2. 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à décima, 2 elevado a 1000. Esse termo vai ficando tão grande quanto você quiser. Então, presta atenção, se o módulo da razão for um número maior do que 1, q elevado a n vai ficando tão grande quanto você quiser. E esse é o caso que não nos interessa. É o caso onde a soma vai ser divergente. Ela não vai tender ao valor limite. Então esse caso aqui é o caso que não nos interessa na progressão geométrica. O caso que nos interessa é o caso onde a razão tem módulo menor do que 1. Porque se o módulo da razão for um número menor do que 1, o que vai acontecer, pessoal? Pensa num número cujo módulo é menor do que 1, sei lá, 0,5. Se eu pego 0,5 e elevo a expoentes cada vez maiores, 0,5 elevado a expoentes cada vez maiores faz com que essa potência se aproxime cada vez mais de zero. Então, quando você tem uma razão cujo módulo é menor do que 1, eu posso garantir para você que q elevado a n se aproxima de zero. E aí esse é um caso importante para mim, porque essa potência se aproxima de zero, ela tende ao valor fixo, que é igual a zero. Então, para que a gente possa somar os termos de uma progressão geométrica infinita, a condição é que o módulo da razão seja um número menor do que 1. Logo, para PGs com módulo da razão menor do que 1, a gente pode garantir que a soma desses infinitos termos vai ser o seguinte: no lugar de q elevado a n, eu vou trocar por quê? Pelo zero. Porque quando n vai para mais infinito, o n é tão grande quanto você quiser, q elevado a n se aproxima de zero. Então, no limite, isso aqui vai ser igual a zero. Então, você vai ter o seguinte: A1 que multiplica 0 menos 1 sobre razão menos 1. 0 menos 1 dá menos 1, então fica A1 vezes menos 1 sobre Q menos 1, ou simplesmente a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica vai ser A1 sobre 1 menos Q. Tá lá. Então isso aqui é o que formalmente nos embasa para que a gente possa usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então, para que a soma dos termos possa fazer sentido, eu preciso que o módulo da razão seja um número menor do que 1, tá? Ah, Sandro, a razão pode ser menos 0,4? Pode. É negativa. Tem um módulo menor que 1? Sem problemas. Você pode usar de boa, tá? Então, o módulo da razão da progressão geométrica tem que ser um número menor do que 1, e aí você pode aplicar a formulazinha da soma da PG infinita. Tá bom, gente? Beleza? Então, esse preâmbulo aqui, na verdade, é para te mostrar que não é porque os termos de uma progressão geométrica vão ficando cada vez mais próximos de zero que isto implica a soma ser possível de ser calculada. Você pode ter somas em que os termos vão se aproximando de zero, mas a soma como um todo não é convergente, tá? Esse é um exemplo que é chamada série harmônica, tá? Essa série aqui é uma série muito legal, que é o principal contra-exemplo para mostrar que o fato de um termo geral de uma sequência tender a zero não significa que a soma é uma soma convergente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Na boa? Bom demais. Bom demais.